Não temos nenhum dos nossos. Alguns não sei, chineses, vietnamitas, nem eu sei quem são. A aventura ucraniana de Vladimir Putin arrastou a Rússia não apenas para perdas militares, mas também para um desastre demográfico. A Rússia está passando por um processo de invasão que se estende dos Montes Urais à Sibéria, de Moscou a São Petersburgo. Agora, a famosa Praça Vermelha de Moscou se transformou em uma pista de dança para trabalhadores indianos. Antes, marchas russas tocavam sob a estátua de Lenin. Agora, músicas de Bollywood podem ser ouvidas. As ruas russas estão sendo tomadas por indianos, andando com alto-falantes, gritando e chamando. Tudo começou com a política de curry rápido do Kremlin, estabelecendo uma cota de 72 mil trabalhadores da Índia para 2025. Enquanto os homens russos perdiam suas vidas nas linhas de frente, uma enorme ponte aérea foi estabelecida entre Nova Delhi e Moscou para preencher as vagas que deixaram para trás em bancadas de trabalho, volantes e canteiros de obras. As imagens no terreno dão vida a esta ponte aérea. As filas que se formam em frente aos escritórios de imigração e centros de emprego em Moscou lembram as filas de pão da era soviética, mas desta vez não são russos esperando na fila, mas dezenas de milhares de indianos. Este influxo de indianos já foi acomodado em albergues. O endro, que é a assinatura da culinária russa, deu lugar ao garam masala e ao curry que emanam dos albergues. O aspecto mais marcante deste tráfego humano é a sua arquitetura institucional. Após a visita de Putin à Índia, a maior instituição financeira da Rússia, o Sberbank, foi além de suas atividades bancárias e essencialmente se transformou em uma agência de recursos humanos apoiada pelo Estado. A prioridade do banco não são mais as transferências de rublos, mas sim financiar e organizar um fluxo regular de mão de obra da Índia para Moscou. Projeções futuras levam à situação de uma crise e a uma catástrofe existencial. O primeiro vice-primeiro-ministro russo, Denis Manturov, disse que estamos prontos para aceitar um número ilimitado de trabalhadores. A adição planejada de 40 mil trabalhadores indianos até 2026 e a previsão alarmante da Câmara de Comércio dos Urais de que precisamos de 1 milhão de trabalhadores indianos mostram que a Rússia está abrindo suas portas amplamente. A atmosfera sombria em São Petersburgo, tema dos romances de Dostoiévski, está agora assumindo uma textura cultural completamente diferente. Os trabalhadores indianos aqui recebem um salário de aproximadamente 100 mil rublos, o que é considerado alto pelos padrões russos. Essa renda corresponde a ganhos de mais de $1.200. Um trabalhador russo médio ganha no máximo 60 mil rublos por mês. Para ver como essa diferença de renda afeta os trabalhadores russos, basta assistir a este vídeo. Vá para a cooperação especial para ganhar. Bem, muitos fizeram exatamente isso a propósito. E agora vejo que os indianos estão trabalhando a semana inteira. Percebi que eles são pagos uma ninharia e estavam sendo empurrados para fora apenas para economizar dinheiro. Em toda parte, desde as cidades industriais da região dos Urais até os subúrbios de Moscou, está sob a influência desta nova onda demográfica. Quando você anda no metrô de Moscou, vê mais sul-asiáticos do que rostos eslavos. No entanto, essa transformação não se limita a uma aceitação silenciosa. Está criando uma terrível onda de atrito e violência na base da sociedade. Aqueles famosos russos patrióticos Z, em seus teclados, têm falado muito sobre a Índia e Modi, em canais do Telegram e no Twitter há meses. Eles entoaram slogans como Fraternidade BRICS e Ombro a ombro contra o imperialismo ocidental, santificando a aliança forjada com a Ásia. Além disso, quando toca diretamente em nossos laços. E a questão é a estabilidade em certas esferas de cooperação. No entanto, quando esses irmãos virtuais desceram as ruas de Moscou e começaram a ocupar empregos e bairros russos, aquele amor digital terminou abruptamente, dando lugar a brigas de rua. Se a onda de trabalho vinda da Índia é um vazamento demográfico, as relações com a China são o colapso completo da barragem. Putin entregou as chaves da Rússia a Pequim sob o pretexto de amizade ilimitada para sobreviver às sanções ocidentais. A entrada sem visto da Rússia para cidadãos chineses eliminou efetivamente os controles de fronteira. Esta medida foi resultado do desespero econômico do Kremlin. Precisando de turistas chineses para influxos de moeda estrangeira, a Rússia transformou a famosa Nevsky Prospect de São Petersburgo em um verdadeiro mercado chinês. Agora, em vez de sussurros russos em frente ao Palácio de Inverno ou nos corredores do Museu Hermitage, podem-se ouvir os ecos dos megafones dos guias turísticos chineses. Imagens do local mostram o quão devastadora essa transformação tem sido. Os enormes grupos chineses andando pelas ruas de São Petersburgo parecem proprietários que vieram inspecionar a cidade, em vez de turistas que vieram visitar.
Essas multidões estão invadindo o espaço de convivência diário dos lojistas russos e do público em geral. Lugares antes frequentados pela aristocracia e inteligência russa estão agora sob o controle de massas movidas pelo poder do yuan. Putin caiu na posição de um comerciante vendendo o patrimônio cultural da Rússia por dinheiro. Junto com turistas chineses, ver um grande número de trabalhadores chineses na Rússia agora é o novo normal. A visibilidade e a concentração de chineses aumentaram dramaticamente em muitas grandes cidades, como Vladivostok, Khabarovsk e Blagoveshchensk. No entanto, o lado mais sombrio dessa relação está emergindo no Extremo Oriente, em Vladivostok. Nesta cidade, outrora conhecida como a governante do leste, os cidadãos russos agora são tratados como cidadãos de segunda classe em sua própria terra. Um vídeo vazado nas redes sociais causando alvoroço mostra estudantes chineses espancando um russo. O caos não para por aí. Postagens nas redes sociais de cidadãos russos locais resumiram o horror dessa decisão devastadora em uma frase ominosa. Putin assinou um decreto concedendo entrada sem visto a cidadãos chineses na Rússia, mas tecnicamente a fronteira ainda existe. Eles controlarão seus futuros ativos na Sibéria? Essa ansiedade não era infundada. Havíamos testemunhado imagens de como os recursos naturais da Rússia estavam sendo consumidos e ouvido o grito de desespero de um cidadão. O monstro dos recursos, a China, liderada pelo Partido Comunista, está consumindo a Sibéria. Eles estão cortando essas bétulas, levando a Floresta Vermelha, os pinheiros centenários. De acordo com relatórios do Serviço de Inteligência Estrangeira da Ucrânia, para financiar sua máquina de guerra na Ucrânia, o regime de Putin está efetivamente entregando o controle das terras mais ricas do país. Essa vasta geografia, compreendendo aproximadamente 40% da área total da Rússia para Pequim. Mas há uma camada ainda mais distópica na história: Coreia do Norte. Putin tornou-se dependente não apenas do poder econômico da China, mas também do trabalho escravo do regime mais isolado do mundo. A vinda de 50 mil trabalhadores norte-coreanos para a Rússia é uma das maiores operações de tráfico humano patrocinadas pelo Estado na história moderna. Essas pessoas não estão trabalhando como operários em canteiros de obras russos, mas como robôs biológicos contratados pelo regime. 18 horas de trabalho por dia, apenas 2 dias de folga por mês e quase nenhuma segurança no emprego. Enquanto Putin declara guerra aos valores ocidentais, ele transformou seu próprio país em uma versão moderna dos campos de trabalho stalinistas. Projetos de habitação de luxo em São Petersburgo e Moscou estão agora sendo construídos não por engenheiros russos, mas por este exército sombrio. A existência de uma unidade de exército de construção com 5.000 membros é prova de que a capacidade técnica da Rússia entrou em colapso. Ainda mais alarmante, de acordo com relatórios de inteligência ucraniana, trabalhadores norte-coreanos estão sendo designados para fábricas na Rússia para a produção de drones. A indústria de defesa russa, aquele complexo invencível tão exaltado, agora está confiada aos trabalhadores de Kim Jong-un. Isso está destruindo o tecido da sociedade russa. De um lado estão os chineses, que têm dinheiro e estão comprando a cidade. Do outro estão os norte-coreanos trabalhando na miséria e às vezes se rebelando. O funcionário ucraniano, Anton Gerasimenko, faz a pergunta óbvia neste ponto. Quantos deles realmente ficarão nos canteiros de obras e quantos serão usados na linha de frente? A resposta não está escondida nos corredores escuros do Kremlin. É claramente evidente nas práticas passadas da Rússia. Primeiro, trouxeram os centro-asiáticos, depois os cubanos, depois os nepaleses. A promessa era sempre a mesma: trabalho de construção bem remunerado. O cenário se desenrola de forma tão previsível quanto um filme de terror. Os trabalhadores chegam a Moscou, seus passaportes são confiscados e eles recebem documentos escritos em cirílico, dos quais não entendem uma única palavra. Esses papéis, que são obrigados a assinar sob o pretexto de ser apenas um procedimento seguro de construção, são na verdade suas sentenças de morte. No momento em que assinam, seu status muda de trabalhador para soldado contratado e eles se encontram nos campos de batalha da Ucrânia com Kalashnikovs nas mãos. E as evidências vindas do campo nos atingem no rosto com essa realidade horrível. Veja a impotência deste homem indiano na tela enquanto ele descreve o horror que vivenciou. Trabalhei por 2 dias e no terceiro dia eles me deram as coordenadas. Vi soldados ucranianos. Eu não sou russo. Eu não sou russo. Só quero ir para casa e esquecer essas coisas. É normal pra mim. 2 dias eu trabalho e no terceiro dia eles me deram as coordenadas. E eu vejo os blindados ucranianos não. Eu penso que se eu me rendesse, então um soldado ucraniano também me ajudaria pra...
Eu só quero voltar para a Índia. Eu não sou russo. Eu não sou russo. Eu só quero voltar para casa. Eu só quero esquecer essas coisas. Essas palavras não pertencem a um voluntário lutando pelo mundo russo, mas a um civil que veio na esperança de ganhar algumas centenas de dólares e se tornou vítima de um crime de guerra. E este modelo não se limita a trabalhadores sem educação. O sistema é tão ganancioso que engole qualquer um que pega. A história do iraniano Arash Darbandi prova como o sistema legal na Rússia se transformou em uma caça humana. Darbandi, um engenheiro de petróleo e fotógrafo, foi detido durante uma verificação policial de rotina em São Petersburgo, onde havia chegado com um visto de turista, e foi confrontado com aquele terrível dilema, ou prisão ou a linha de frente. O testemunho de Darbandi também expõe o sistema de castas racista dentro do exército russo. Nos campos de treinamento, soldados russos e estrangeiros são estritamente separados. Africanos, pessoas do Oriente Médio, iranianos, latino-americanos, são mantidos em barracas separadas, não são devidamente treinados e enviados para a linha de frente, sem sequer aprender a usar armas. Porque, aos olhos dos comandantes russos, eles não são soldados, são descartáveis. A parte mais dolorosa e humilhante para o povo russo é o aspecto financeiro. Putin está gastando o sustento do seu próprio povo neste exército importado. A Rússia paga aos soldados norte-coreanos aproximadamente $2.000 por pessoa por mês. Este dinheiro é uma tábua de salvação de $500 milhão por ano para o regime norte-coreano. Enquanto um russo luta para ganhar uma média de $600 por mês, Putin paga ao soldado de um aliado 3 vezes o salário de seu próprio cidadão. Olhando para o quadro geral, a ameaça que a Rússia enfrenta não é apenas um influxo de imigrantes de fora, mas o resultado inevitável de um sistema apodrecendo por dentro. As repúblicas da Ásia Central, que o Kremlin considerou seu quintal e desprezou por anos, agora se tornaram atores que seguram o destino da Rússia em suas mãos. A Rússia está sistematicamente visando migrantes da Ásia Central para compensar suas perdas na linha de frente. Eles estão recebendo uma sentença de morte em troca da promessa de cidadania. No entanto, essa estratégia criou uma terrível reação negativa. Cada trabalhador tadjik, uzbek ou kirguiz enviado para a frente cria um vazio insubstituível no setor de serviços, construção e empregos de limpeza em Moscou. Putin está sacrificando a economia para continuar a guerra. O tratamento desumano e as práticas de recrutamento forçado em locais como o centro de detenção de Sakharovo estão causando um grande acúmulo de raiva entre a diáspora da Ásia Central. Essa raiva não é apenas descontentamento silencioso, mas a semente de uma potencial revolta. Existem milhões de pessoas irritadas e marginalizadas dentro da Rússia que foram forçadas a receber treinamento militar. Ironicamente, as políticas xenofóbicas da Rússia e a economia em deterioração estão fazendo até mesmo os migrantes fugirem da Rússia. A desvalorização do rublo e a pressão policial estão empurrando os trabalhadores da Ásia Central para outras rotas, para a Europa ou outras regiões em desenvolvimento da Ásia. Mas o verdadeiro checkmate estratégico está escondido na fria e cruel matemática da demografia. A Rússia está biologicamente morrendo. As taxas de natalidade caíram para o nível mais baixo em 200 anos. Esses dados representam a maior catástrofe que pode ocorrer a um Estado. Mesmo durante as guerras napoleônicas, a Primeira Guerra Mundial, ou os dias mais sombrios da Segunda Guerra Mundial, o futuro demográfico da Rússia não era tão sombrio. A guerra de Putin não apenas eliminou a geração atual nas linhas de frente, mas também as gerações que ainda não nasceram. Não há futuro porque as crianças que o construirão não estão nascendo. O Kremlin classificou os dados como segredo de Estado para esconder essa realidade. Obscurecer os números não muda a realidade. À medida que a população étnica russa declina rapidamente, está sendo substituída por imigrantes da Ásia. É precisamente isso que Putin afirma querer evitar, a perda da identidade russa da Rússia. Estrategicamente, isso ameaça a integridade da Rússia como federação. Em um cenário onde a da autoridade central enfraquece, o exército se dissolve e a população passa por mudanças demográficas, torna-se impossível para Moscou manter a Sibéria, o Cáucaso ou o Extremo Oriente. O aumento da população chinesa nas regiões que fazem fronteira com a China está fazendo com que essas regiões se desloquem efetivamente para Pequim. Isso não é uma perda de território, mas uma transferência de influência. Enquanto Putin buscava expandir o império, ele perdeu o controle demográfico dos territórios centrais que mantinha. O quadro diante de nós contém uma tragédia muito mais profunda do que a derrota militar de uma superpotência. Vladimir Putin queria entrar para a história como um líder que ganhou território como Pedro, o Grande. No entanto, seu legado será o de um líder que transformou a Rússia em uma colônia demográfica e econômica da Ásia. Este é um efeito dominó.
A guerra eliminou a população masculina produtiva. O vazio resultante foi preenchido ao abrir as portas para a Ásia para evitar o colapso da economia. E o resultado? Jovens indianos dançando na Praça Vermelha, turistas chineses comprando São Petersburgo e escravos norte-coreanos aguardando ordens em canteiros de obras. A Rússia soberana de Putin agora é apenas um símbolo. Por dentro, é o posto de gasolina da China, o quintal da Índia e o campo de trabalho da Coreia do Norte. Essas músicas de Bollywood em Moscou não são realmente uma celebração. São o lamento da rendição silenciosa da Rússia, sem um tiro ser disparado. Dissemos, não há lugar seguro. Agora devemos acrescentar, não há mais lugar para russos na Rússia. Então, o que você acha disso? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar atualizado sobre as novas análises da PPR Global. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher. Obrigado por